Bem-vindos à sessão de hoje. O tema do webinar hoje é como implementar uma estratégia de vendas baseada em ações. O meu nome é Mariana Lacerda, eu sou diretora da área de sucesso do cliente, de Customer Success, na NoCRM. Para quem não conhece a NoCRM é uma ferramenta de gerenciamento da prospecção e dos leads. E surgiu a ideia da gente criar essa ferramenta, só para vocês conhecerem um pouco também a história da NoCRM, porque a gente percebeu que os CRMs não são utilizados pelos representantes de vendas. Vender não é ficar preenchendo dados, e a grande maioria dos CRMs requer ficarem perdendo, 20% do dia de trabalho preenchendo dados. E a gente acredita que vender é um processo, ok? Um processo que vem do prospect, ou seja, um contato ainda por qualificar. Uma vez qualificado, ele se transforma em lead, e uma vez que a gente consegue concluir um negócio, então ele vira cliente. E o objetivo da NoCRM é ajudar durante todo esse processo. O nosso foco, como eu acabei de falar, é mesmo o processo de vendas. Então, só para explicar um pouco, a NoCRM ela é usada por mais de 11 mil representantes de vendas em 80 países, em mais de 80 países, aliás, dos quais 3 mil são diretores de vendas. E o objetivo hoje é compartilhar nossa experiência e dar alguns conselhos. Mas, spoiler alert, não existe receita milagrosa para organizar melhor a sua equipe, ok? A ideia aqui não vocês podem achar no LinkedIn, inclusive, um monte de teorias ou de soluções milagrosas. Isso, o que a gente vai dar aqui não é uma solução milagrosa, é simplesmente um conselho, ok? E esse conselho baseado numa metodologia, baseado em feedback que a gente teve dos nossos clientes ao longo dos anos. A NoCRM existe há quase 10 anos já. E aqui a solução vai ser trabalho, análise e melhorias contínuas. Ou seja, sempre não existe receita milagrosa, é trabalhar, analisar o que a gente está fazendo e continuar melhorando constantemente. Essa metodologia que eu vou explicar hoje, ela é inspirada no Bill Walsh. Bill Walsh, ok? O Bill Walsh foi o treinador dos 49ers, ok? E até o Bill Walsh chegar, eles nunca tinham ganho nada. E a gente, então, vai se inspirar nessa metodologia, que quando ele apareceu, ele começou a treinar essa equipe, eles conseguiram ganhar o Super Bowl. E também, eu vou comentar também um feedback que a gente teve do Sébastien Blanc, que é um amigo da NoCRM, que estava aqui, com quem eu trabalhei antes da NoCRM, que foi CEO de várias startups e conseguiu passar, do cliente zero de faturação até milhões de faturação, e de outros diretores de vendas e também da nossa experiência, ok? Então, qual é a problemática que a gente tem, né? É atingir as metas definidas. Então, a gente vai aqui explicar como atingir essas metas, a explicação dos pontos principais dessa metodologia do Activity-Based Selling, né, a estratégia de vendas baseadas em ações, as metas financeiras, as ações que podem ser realizadas, a análise dessas ações, melhoria do processo de vendas, e depois também, obviamente, como a NoCRM poderá ajudar nisso tudo, todo esse processo, e no final teremos uma sessão de perguntas e respostas, vocês vão poder usar o chatzinho ou até o sistema de Q&A que tem dentro do Zoom, ok? Então, vamos lá, então. A problemática principal, atingir um objetivo financeiro. Quando a gente contrata uma pessoa para trabalhar no nosso time de vendas, a gente não pode pedir, vai lá, vai faturar $1 milhão, por favor. Por que que a gente não pode pedir isso? Porque se essa pessoa soubesse como fazer isso, ela não estaria trabalhando na sua empresa. Ela estaria faturando milhões para ela própria. Não existe, quando a gente fala isso, a gente não está dando nenhuma indicação do que essa pessoa tem que fazer.
E o trabalho dele não é faturar US$ 1 milhão. O trabalho dele é fazer um monte de coisa para conseguir atingir o objetivo. Mas, no entanto, você quer faturar US$ 1 milhão. Então, como que a gente vai resolver esse problema? Vamos lá. O princípio da metodologia. Quando vocês abrem uma empresa, eu comecei na NoCRM no comecinho, e eu fui das primeiras pessoas a serem contratadas na área de gerenciamento dos clientes. Eu vi o que era passar de ser o CEO a vender, a ser eu a vender, ou ser o Sebastião, que trabalhou com a gente. E a venda, quando ela é feita pelo fundador, ela não é igual à venda quando ela é feita por outra pessoa. A gente não pode chegar quando chega um vendedor e falar, ó, é assim que eu funciono, vai lá e faz igual. Porque a gente está vendendo uma mensagem, né? Quando é fundador da empresa, a gente está vendendo um bebê, né? Que a gente quer que cresça, e não é a mesma coisa. Então, jamais o vendedor vai vender com a mesma paixão que o fundador de uma empresa. A gente não pode falar para o vendedor ou dar para ele só incentivos monetários. Isso seria fácil demais. Ele tem que ter planos concretos, objetivos concretos a serem realizados. E a gente tem que ver um representante de vendas como um atacante, ok? De um time de futebol. E esse atacante, ele vai precisar de uma equipe para poder trabalhar. Ele não vai trabalhar sozinho. Primeiro, precisa encontrar o product market fit, né, a adequação do produto no mercado, e depois desenhar o processo de vendas e dar esse material para para o diretor de vendas ou para o primeiro representante de vendas, para ele poder saber como ele vai atuar. Então, o objetivo aqui é ser bem claro, trabalhar em equipe sempre. Não pode estar isolado o vendedor, o representante de vendas. Para gerenciar o crescimento da empresa. Então, como eu comentei no começo, o Bill Walsh, ele é o treinador do 49ers, e ele não chegou lá falando, ok, vocês precisam ganhar o Super Bowl e acabou, esse é o objetivo do time. Não, ele definiu uma meta por etapas. Então, ele entendeu, ok, para a gente conseguir ganhar o Super Bowl, a gente tem que conseguir 80% no terceiro passe, a gente vai ter que correr 100 metros em X minutos, sei lá, ou X segundos. Ele foi basicamente transformando o objetivo final, que era ganhar o Super Bowl, em micro-objetivos. E para poder... a técnica é melhorar cada micro-objetivo para a gente atingir o objetivo principal. E quando a gente faz isso, então... a frase dele é "The score takes care of itself". Tudo acontece de forma mais fácil e mais natural se todos os micro-objetivos forem cumpridos. Como que a gente aplica isso ao processo de vendas? Então, vamos lá, uma abordagem mais analítica do que é o processo global. O marketing precisa entender, definir quem é o mercado, qual é o mercado-alvo. O tamanho, o setor, a faturação da empresa que a gente quer atingir, como abordar esse mercado, qual a mensagem que a gente quer transmitir, e do lado das vendas, quais são as ações a serem realizadas para a gente conseguir converter prospects em clientes, em leads e depois em clientes, e fazer essa seleção de forma correta e essa seleção no sentido de não perder tempo com leads que a gente já sabe que não estão no alvo que é definido pelo marketing. Então, ganhar um lead é muito trabalho. Às vezes a gente tem processos de venda super longos, né? Podem durar 1 ano, 6 meses, 2 anos. Para que eu vou ficar perdendo tempo com um lead que eu já sei que não está no meu alvo? E é super importante eles serem capazes de fazer essa seleção. Então, aqui a gente vai fazer o que a gente chama de reverse engineering, né? Vamos ao contrário. A gente vai transformar o objetivo
a meta financeira em ações concretas a serem realizadas pela equipe de vendas. Então, a gente vai partir do resultado. Então, o objetivo é a gente faturar $1 milhão. Vamos supor, não é o caso da NonCRM, infelizmente a gente não tem clientes assim tão grandes, né? A gente trabalha com pequenas e médias empresas, mas dando exemplos, um exemplo bem concreto que pode se adequar à empresa de vocês. Então, se vocês fecham clientes com negócios de $50 mil, ok? Vocês precisam para conseguir, ou seja, para atingir $1 milhão, a gente vai precisar de 20 clientes que tragam $50 mil. Para conseguir um cliente, a gente precisa enviar 3 propostas. Para a gente conseguir enviar uma proposta, a gente precisa marcar 4 reuniões. 3 reuniões, 3 primeiras reuniões e uma segunda reunião. Para a gente conseguir uma reunião, a gente precisa de 6 chamadas de leads qualificados, Sales Qualified Leads. E para conseguir um Sales Qualified Lead, a gente precisa de 60 chamadas para 20 prospects, para contatos não qualificados. E para a gente conseguir esses 20 prospects, a gente vai precisar que o marketing traga 2.400 prospects, que quem está fazendo a prospecção faça 7.200 chamadas frias e que os vendedores realizem 340 chamadas de pré-reunião número 1, 180 reuniões número 1 e enviem 60 propostas, ok? Então, a gente quer esse objetivo, mas para conseguir esse objetivo, a gente precisa fazer isso tudo. E isso é algo que a gente só consegue analisar depois de um certo tempo, obviamente. Então, vamos lá, vamos analisar isso tudo. Muito importante a gente ter dados, né? Então, para isso, a gente precisa ter 100% do nosso pipeline em um software, dentro de uma ferramenta específica. E aqui, o caso, obviamente, a gente é da NoCRM, a gente vai dar o exemplo da NoCRM. Então, por que que a gente recomenda a NoCRM? Porque o nível de adoção, em comparação com outros CRMs, ele é bastante alto, ok? E então, como o representante de vendas gosta de usar a ferramenta, ele vai colocar todos os leads que ele tem dentro da ferramenta. E isso vai facilitar a vida dos representantes de venda, porque é fácil de criar os leads dentro do sistema, e aí é uma forma de combater o Excel, da gente perder os dados dentro do Excel, da gente esquecer de ligar para os leads, da gente esquecer de fazer o segmento adequado, e também dos post-its, né, que a gente tem tendência em deixar no escritório, não sei, o fulano te ligou. Não, vamos centralizar tudo e ter certeza que tudo, 100% das oportunidades de negócio que a gente tem estão dentro de um lugar que a gente não esquece de fazer o segmento, que a gente não esquece de acompanhar, ok? Então, dentro da NoCRM, vocês vão conseguir também definir as etapas do processo que vocês vão definir. E essas etapas, aqui é um modelo, né, um screen, uma foto de um modelo de processo, por qualificar, então são os leads que a gente ainda tem que qualificar. Quando a gente qualifica, a gente passa para a etapa seguinte, que pode ser qualificado. Depois, uma vez que a gente manda uma proposta, a gente passa para a proposta, e uma vez que a gente já está em fase de negociação, a gente passa para a etapa de negociação. Mas 100% dos leads que eu estou gerenciando neste momento estão dentro do meu funil, estão dentro do meu pipeline, aqui uma vista Kanban, e eu vou poder fazer esse acompanhamento. E depois existe também a possibilidade de definir as ações que a gente quer medir, né? Então, a gente falou que a gente quer que precisa enviar 30 propostas ou 60 propostas. Então, se eu colocar como ação de venda proposta enviada, tá tudo bem. É fácil de registrar dentro da NoCRM, é fácil de programar, que eu vou ter que enviar essa proposta, é fácil e é essencial também para as estatísticas,
E não tem problema se as ações forem as mesmas que as etapas do pipeline, tá tudo bem, ok? O importante aqui é as ações ficarem registradas para a gente poder medir e ter noção, ok? A gente fez, se a gente não atingiu os objetivos, tá, então será que a gente fez a quantidade de reuniões que a gente tinha definido como necessárias para a gente conseguir atingir o objetivo de envio de propostas, etc, etc. E se não for o caso, depois aqui, tudo é possível, nada é fixo na NoCRM, vocês sempre vão poder alterar e melhorar tanto os objetivos, como as ações, como o pipeline, como tudo. Depois existem, dentro da NoCRM, ferramentas que permitem analisar esses resultados. Então, eu vou saber, ok, dos 9 leads que eu criei essa semana, quantos passaram para a seguinte etapa do pipeline, eu vou saber onde que eu estou perdendo os meus leads, e super importante, eu consigo filtrar por usuário também para poder identificar, ok, onde que o fulano está tendo mais problema. Tá, então vamos trabalhar essa fase do processo com ele, porque claramente ele aqui está tendo um bloqueio. Ou fulano está fazendo tudo super bem, ele está conseguindo atingir todas as metas de ações e também financeiras. O que ele está fazendo super bem para a gente poder replicar para as outras pessoas do time de vendas. Mais uma vez, é um trabalho em equipe, trabalhar sozinho não funciona, e se a gente não replicar o processo que está funcionando para o resto do time, não vai dar certo. E também é possível, dentro da NoCRM, graças às ações, né? Como eu estava falando, a gente consegue calcular o volume de ações necessárias para atingir os objetivos, analisar o desempenho individual de cada um, e a gente tem aqui as estatísticas de volume de faturação, o tempo que eles demoram também para converter um lead, as listas de prospecção, quantos dos 200 contatos, ou 2.400 contatos, 7.000, enfim, contatos que o marketing conseguiu trazer, quantos se transformaram realmente em leads, essa base de leads, de prospect, será que ela era muito fraca, então por isso que a gente não conseguiu criar leads reais dentro do pipeline. Enfim, dá para fazer o estudo de tudo e analisando da fase inicial, né, da geração dos prospects até a criação dos leads, até o fechamento dos leads. E também super importante, então, essa parte a gente viu como criar, né, o processo, definir as ações dentro da NoCRM, e agora como definir as métricas e dentro do sistema e também dentro da equipe. Então, como a gente falou, é super importante saber quantas ações são necessárias para atingir uma meta de faturação e transformar um objetivo semestral em ações semanais, em ações mensais, em ações trimestrais, enfim. Existem aqui duas tipologias de métricas, né? Que são os lagging indicators e as métricas a curto prazo. Os lagging indicators vai ser, por exemplo, o volume de negócio, de faturação, e os novos clientes. E as métricas a curto prazo vão ser a quantidade de reuniões realizadas, quantidade de acordos verbais que tiveram, a quantidade de reuniões agendadas. E isso a gente vai conseguir ir medindo com o tempo, né? Não é uma coisa que a gente vai definir assim de um dia para o outro, a gente tem que parar, olhar para, ok, quanto que a gente conseguiu faturar até agora e o que foi preciso ser feito para a gente conseguir atingir esse objetivo. Então, se a gente quer 1 milhão por ano, por semana, vai dar 12 chamadas de qualificação, 4 primeiras reuniões e uma proposta. As vantagens da gente trabalhar assim, você vai indicar ao vendedor exatamente aquilo que ele precisa fazer. O processo, como eu falei, ele é replicável. As boas
como fala, o que funciona, a gente replica, o que não funciona, a gente altera, a gente tem uma visão mais rápida da eficácia, da eficiência, né, do time, a gente consegue antecipar, ok? A gente não está conseguindo criar 30 leads qualificados, então vai ser impossível a gente atingir os objetivos. A gente não está conseguindo as 30 reuniões que a gente precisa, então vai ser difícil a gente atingir os objetivos, etc. E permite, obviamente, melhorar o processo global. E dentro da NoCRM, a gente vai conseguir definir essas metas que a gente definiu de ações. Então, por exemplo, aqui para um representante de vendas sênior, eu tenho semestralmente, eu quero que ele ganhe $50 mil. E semanalmente, para atingir esses $50 mil, ele precisa de fazer 12 chamadas de qualificação, 4 reuniões realizadas com leads e uma proposta enviada para os leads. E ou seja, o administrador da conta que vai definir essas metas, né? E depois cada pessoa também consegue analisar onde que ele está, ok? Eu sei que eu tenho que atingir esse objetivo, como que eu tô? Ok, das 12 qualificações ainda só fiz 2, das 4 reuniões eu já fiz 2, da proposta enviada, nossa, eu já enviei 2, ou seja, ele vai conseguir acompanhar aqui um pouco a evolução dos objetivos dele próprio e o administrador consegue saber aonde também está cada vendedor, cada representante. Agora, a análise da melhoria do processo. Então, como a gente falou, o vendedor, ele é o atacante, ponta de lança. E ele precisa de um time, ou então não vai funcionar. O que o Sebastião, lembra que eu comentei, eu falei dele no começo do webinar, o que ele comenta é que por cada dólar gasto com um representante de vendas, ele gasta $1 na sua infraestrutura de vendas. A infraestrutura de vendas, o que que é? São ferramentas implementadas, pode ser a NoCRM, pode ser o Zapier, pode ser outra ferramenta de automação, pode ser um sistema para fazer ligações, suportes de marketing, tudo que é argumentação, a gestão das objeções, em treinamentos, formar, treinar. E isso tudo pode ser feito em reuniões e também interações dentro da NoCRM, por exemplo. Eu posso, como gerente ou como chefe de equipe, analisar os leads e deixando comentários. Ok, aqui você poderia ter feito isso, você poderia ter feito aquilo, ou olha só como é que esse fez agora. Enfim, existe a possibilidade de colaborar dentro da ferramenta para poder fazer com que o time seja mais eficiente. E outra frase é: vender é repetir a mesma coisa 1 milhão de vezes, como se fosse a primeira vez que você estivesse dizendo. E é assim, super, super importante ter tudo isso, os pilares, para a gente conseguir melhorar esse processo e ter todas as ferramentas necessárias para que o representante de vendas consiga atingir os seus objetivos. Essa melhoria, ela vai ser, né, incremental aos poucos. Então, a gente precisa, para a gente conseguir incrementar com essa melhoria, a gente tem que segmentar o processo, analisar esse processo, e aí sim a gente tem uma possibilidade de melhoria. Tudo é etapa por etapa, um processo evolutivo sempre, a gente não tem que falar, não, porque eu sei que assim funciona, porque na outra empresa onde eu trabalhava era assim que funcionava. Não, todas as empresas são diferentes, todos os clientes são diferentes, todos os produtos são diferentes, e o que funciona lá não tem por que funcionar aqui. Aqui o que funciona é isso, eu vou te mostrar. São essas ações que permitem a gente atingir esse objetivo. E é isso. Muito obrigada. Acabei aqui
a minha apresentação. Espero que tenham gostado, que tenha ficado claro, que vocês, se vocês tiverem alguma pergunta, por favor, está na hora agora de responder. Espero poder responder a todas as perguntas, conseguir responder. E vou também mandar outra... Ai, como chama? Outro questionário aí para vocês responderem, só para ter noção um pouco do que vocês acharam da sessão. Obrigada. Então, deixa eu ver aqui se alguém tem alguma pergunta. Quem é cliente da NoCRM, se tem alguma pergunta específica de como implementar os objetivos, de quem não é cliente, se alguém quer saber como como criar uma conta, enfim, fiquem à vontade para fazer as perguntas que quiserem. Estou aqui para ajudar, vou lançar então o último pãozinho. Acho que eu tenho aqui uma pergunta no Q&A. Marcelo está perguntando como para ver o total de negócios. O total dentro da NoCRM, né? Imagino. Se você entrar nas estatísticas da conta, eu vou compartilhar aqui minha tela. Vou compartilhar aqui uma tela com eventos. Eu acho que essa demo accounts. Ela vai me deixar. Vocês ainda não conseguem ver, né? Minha tela, deixa eu. Share. Rapidinho. Então, aqui está em inglês, mas é a mesma coisa em português. Se eu entrar aqui nas estatísticas, aqui tem desempenho da empresa. E aí eu consigo ver aqui, eu posso filtrar. Opa, não está em inglês, tem em francês. Em francês é mais chato. Deixa eu alterar aqui rapidinho, passar para português. Pronto. Então, se eu entrar aqui nas estatísticas, eu tenho o desempenho da empresa. E aqui no desempenho da empresa, eu posso selecionar aqui o período de tempo que eu quero analisar. Então, deixa o ano passado, por exemplo, para ter uma noção. Ok? Então, o ano passado, a gente faturou $2.196.450, tá? Perfeito. E depois, então, eu posso entrar aqui nas atividades da equipe, para ter noção, ok, o ano passado a gente atingiu aquele objetivo, a gente atingiu em volume, e o que foi preciso ser feito para a gente chegar lá. Então, foram necessárias 79 ligações, 29 reuniões, o envio de X propostas, enfim, está tudo aqui indicado para vocês conseguirem já começar a analisar ao fim de um tempo, para atingir X, o que a gente está fazendo. Ok? Era essa a pergunta, Marcelo? Respondi direito? Ai, meu Deus. Que ele fica aqui sumindo. Cadê o chat agora? Sim, ficou respondido aqui, perfeito. Obrigada. Mais alguém tem alguma pergunta? Não? Ok, vou só deixar aqui mensagem, então, para quem já conhece a gente, quem já é cliente, qualquer coisa que vocês precisarem, vocês sabem que é só entrar aqui no sistema para falar com a gente. Quem não conhece, ficou curioso, interessado e quiser criar uma conta, é só entrar no nosso site e começar um teste grátis. E qualquer coisa, a gente também está aqui, tem a nossa equipe para ajudar por trás. Muito obrigada a todos pela participação, pelo feedback, e até uma próxima, então, se não tem mais perguntas. Obrigada, tchau, tchau.